Começando a montagem do motor do Fusquinha 1973. As bielas vieram da retífica já retificadas, a parte que vai no virabrequim. E aqui feito também a parte onde vai no pistão. E o que acontece é o seguinte: essa biela tem um peso de 618 gramas, essa com 619. Já essa aqui tem 573 e essa aqui 614. A gente vai ter que deixar as três o mais próximo disso aqui, 573. E aí vai ser um desafio, porque tem que limar isso aí até o osso praticamente. E é o que a gente vai fazer. No decorrer eu vou mostrando aí o que poderá acontecer ou não. As bielas eu já fiz o serviço de deixar elas com o mesmo peso. Nas três, essa aqui eu não mexi, porque ela tinha o menor peso em relação às outras três. Elas já estão aqui limpinhas, prontas para serem montadas. Mas antes disso, eu vou fazer a montagem aqui das engrenagens. Eu já coloquei essa bronzina. Quando a retífica faz o serviço correto, você vai chegar e só vai empurrar ela aqui. Ela vai entrar de boa, sem esforço. Essa parte do pino vai ser sempre mais próximo aqui desse outro lado. Então ela sempre vai ficar assim. E agora a gente tem que fazer essa engrenagem entrar aqui. E ela segue um lado, que é o lado que você tem que ver os dois pontinhos aqui. Então ela vai ficar assim. Para colocar existem várias formas. Aí você pode aquecer, você pode colocar na prensa. Existem várias situações aí que você pode fazer para colocar isso aqui. E descer até aqui. Depois dela, vem um espaçador, que é esse aqui. E depois vem esse aqui, que é a engrenagem que toca o pinhão do distribuidor. Às vezes você tem folga lá no eixo do distribuidor e é o pinhão aqui. Fica muito folgado devido que já está bem gasto essa engrenagem. Dá para trocar, é substituível, mas nesse caso aqui a gente vai usar mesmo. Depois de colocado aqui essas engrenagens, então a gente vai para montagem das bielas. O importante nas bielas é que elas sempre ficam para cima com a marcação. Quando você lima desse jeito, você já tem que deixar com a marcação para você poder identificar qual lado é para cima e qual lado é para baixo. Senão depois isso aqui você não monta de jeito nenhum. E contar com o bom trabalho da retífica, porque senão isso aqui trava e você perde o serviço, perde tempo e não adianta. Eu tenho 3 arruelas que eu vou colocar aqui. E eu vou colocar junto com a bronzina aqui. As bronzinas geralmente são mais chatinhas de entrar. Aí você tem que ir com cuidado aqui. E elas vão encaixar. E agora eu vou colocar o trio de arruelas, que são 3. Eu vou usar a que já estava no motor, para a gente ver o que acontece. Eu coloquei as que já estavam. E eu tenho aqui uma pequena folga. Mas ela é bem pequenininha. Não é ainda uma folga considerável. Eu percebo aqui. Mas ela não chega a ser uma folga tão grande.
Então provavelmente aqui eu tenho o 0,10. Com o calibre de 0,10 eu consigo girar a minha bronzina e ela não trava, só que também a folga que tinha aqui sumiu. Ou seja, vai dar para usar as arruelas antigas que estavam no motor antigo. Não tenho nada de folga e a bronzina está girando facilmente. Então isso aqui já me garante que a regulagem que eu preciso está certa. E eu não coloquei o parafuso aqui ainda para fazer o aperto. Somente desci o virabrequim na posição. Isso já me garantiu a minha folga. É uma folga simples de você conseguir fazer sem ter o conjunto montado. Que aí é diferente. Mas nesse caso aqui, é isso aqui mesmo. Colocou as arruelas, colocou aqui o calibre, não travou, não tem folga. É isso aí que você precisa fazer. Ah, mas eu quero colocar relógio comparador e um monte de coisa. Pode pôr, não tem problema. Você só vai gastar mais tempo para chegar no mesmo resultado que esse aqui, ó. Eu já montei 3 bielas. E essa aqui eu vou dar um detalhe que poderá te ajudar aí na sua montagem. Eu passei aqui o mínimo de óleo na bronzina, na parte que ela vai pegar aqui. Atrás dela eu simplesmente passei um produto para limpar qualquer sujeira. Então eu não passo óleo atrás da bronzina, apenas aqui na frente e muito pouco. Então é só uma gordurinha para ela poder escorregar aqui, dessa forma. Após fazer a montagem da biela, já com um torque de 5 kg, que é o que eu uso, ela tem que fazer isso. E isso me garante que eu não tenho nada prendendo. Porque quando a biela prende, muitas das vezes você está colocando aqui a porca, ela já prende. Óbvio que cada situação é uma situação. Às vezes você coloca ela aqui na entrada e ela prende, mas depois que você aperta aqui, ela libera. Então aí você tem que avaliar o que é que está acontecendo no seu caso. Então neste caso eu tenho a biela do 3, biela do 1, biela do 4 e a biela do 2. Se observar, o carocinho maior está para o lado do volante do motor, aqui também para o lado do volante do motor. E aqui ele está invertido, ou seja, para o lado da polia. São 2 para o lado da polia e 2 para o lado do volante do motor. Agora, o porquê que eu tive que descascar essas bielas é devido a peso. Essa aqui estava com 573 e as outras aí com mais de 600 gramas. Aí passa-se a lima até chegar no peso que a gente precisa. Essa foi a montagem do virabrequim, junto com o cálculo da folga do motor, que ela é controlada por essas arruelas. Essas arruelas, o total das três é 0,80.
A forma que eu faço ela é um pouco diferente. Eu faço direto aqui no volante do motor, colocando ali. E então fazendo o seu controle de folga. Por incrível que pareça, as arruelas que estavam no motor antigo deu certo aqui. Então eu não preciso correr atrás de arruelas de calço, que às vezes, para poder montar um motor, em algumas situações a gente usa várias para ir fazendo os cálculos. Que tem motor que vai de 0,8, tem motor que vai para 0,9, tem motores que vai para 1,10. Os motores que a gente tem montado, como eles têm geralmente aí a mesma bronzina, que neste caso aqui ele está usando um 2,5. E aí o que acaba acontecendo? Então a gente tem aqui o mesmo cálculo da folga, então não é para mudar. Então basicamente você vai usar sempre o mesmo cálculo. Porém, o que vai acontecer? Você pode sim usar como base, você pegar aqui uma bronzina, por exemplo, de 2,5, e aí você vai pegar como base 0,8. Então aí você pega e monta aqui um conjunto de 3 arruelas de 0,8, e aí você faz o cálculo. Provavelmente vai dar certo, provavelmente pode ser que não dê, mas é um ponto de partida. Provavelmente vai dar. Pelo menos os motores que eu tenho montado ultimamente, eles têm todas as mesmas, o mesmo corte na carcaça e sempre bate a mesma medida, curiosamente. Neste caso aqui foi para 0,80. Claro que eu não posso deixar de dizer que cada situação é uma situação. Aqui foi usado bronzina 2,5 por 75. 2,5 é a carcaça, 75 é o virabrequim. Este e este aqui é 75. As bronzinas de biela, elas são de 1 milímetro. Agora foi usado da Mali. Bronzinas da Mali eu até o momento não tive problemas. Bronzina de Mancal da Smagon eu até agora não tive problemas. Mas esses tipos de anéis aqui, que eles são meio douradinho assim, que também é Mali, fuja deles se você puder. Se você não puder, instale no seu carro e depois você vai ter uma bela decepção. Quem avisa, amigo é. Fazendo de volta o último teste é esse aqui. As bronzinas têm que descer. Ou seja, a montagem do virabrequim chegou no final. Novamente, essa montagem dessa engrenagem tem várias formas e cada um utiliza a que é melhor. Outra coisa que eu sempre falo, para você usar o tato, você já vai se acostumando com essa folga. Para que quando ela estiver maior, você perceber. Senão você tem que estar montando um monte de instrumentos para chegar na mesma conclusão, ok? Aqui é a mesma coisa. Essa folga ela é considerada o ideal. Se você trazer ela mais para cá, ela fica maior, óbvio. Mas aqui no alojamento ela tem aqui um joguinho. E tem que ter, porque senão não vai funcionar. Todas elas. E aí também você tem que contar com quem retificou para fazer isso certo. Por isso que você tem que fazer os cálculos antes e as medições antes também. Porque senão vai te trazer problemas. Tá? Não se esqueça que o interno é 0,75 de mancal. 2,5 é o externo, que é o lado do bloco do motor. Depois você tem as bronzinas de biela, que são 1 milímetro. As bronzinas é 1 milímetro, porque as bielas não mudam
de tamanho. Enquanto a gente está usando dessa marca aqui, não tivemos problemas ainda. Essa aqui a gente usa já faz bastante tempo, também nunca tivemos problemas, mas poderemos ter. Isso é fato. Então, todo cuidado é pouco. Fique sempre atento aí na montagem do seu motor. Essa aqui a gente chegou ao fim. Eu espero que te ajude de alguma forma essa montagem. Caso você queira montar aí o seu motor, aí você vai vendo que não é difícil, é bem simples. Desde que você conte com uma boa retífica, que você preste atenção em algumas coisas. E para quem é observador, não tem uma gota de óleo no virabrequim escorrendo. E o porquê disso? Porque agora não precisa. Agora é o mínimo que você puder usar, é o ideal. Quanto menos, nessas alturas do campeonato, menos é mais. Aqui vai correr a bronzina do mancal. Vamos dizer assim, o central. Fica mais no meio e ela é bipartida. Se essas daqui fossem também bipartida, facilitaria muito a vida de quem está montando. Como não é, então aí tem que se virar como dá. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. E até o próximo vídeo, que a gente vai colocar isso aqui lá no bloco do motor. Porém, a gente vai precisar fazer o cálculo desses pinos. Porque se não fizer, eles poderá ficar sambando aqui e vai desgastar muito antes o motor, igual aconteceu com esse motor que rasgou aqui porque o pino estava muito baixo. Pino alto é um problema porque ele pode estrangular na bronzina. Quando ele está muito baixo, ele pode sair rasgando aqui porque ele não tem uma sustentação adequada. Então, é uma complicação por cima da outra. E aí você sai de um buraco e cai no outro. Então, tudo você tem que analisar antes. Normalmente eu começo pelo bloco, mas hoje eu comecei aqui pelo virabrequim. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.